para mais um Saúde Milenar. Já se inscreve no canal e aperta o like. Isso ajuda com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para que elas tenham mais saúde, bem-estar e felicidade em suas vidas. Muitas ideias surgem que o excesso de peso ou obesidade é devido somente àquilo que você come. Na realidade, aquilo que você come é apenas uma consequência, é um efeito do agravamento crônico dos doshas. O quê? Eu vou te explicar, calma. Você precisa saber, antes de tudo, de que o seu corpo e sua mente, eles funcionam devido à influência dos doshas. Existem 3 doshas primordiais que são consideradas como bioeletricidades, que controlam e coordenam todas as funções físicas e mentais do nosso organismo. O primeiro é chamado Vata, o segundo Pitta e o terceiro chamado Kapha, tá bom? Vata, Pitta e Kapha. Esses doshas, além deles controlarem todas as funções psicofisiológicas, ou seja, as funções do corpo e da mente, também são responsáveis por manter um metabolismo digestivo ideal, chamado Agni. Nossa, um monte de nome estranho, né? Calma, daqui a pouco você tem mais familiaridade com esses nomes milenares. Agni é considerado literalmente como fogo digestivo, igual uma fogueira que você quer assar alguma coisa, faz, sei lá, um churrasco, ou você quer cozinhar o feijão, você não precisa de fogo. O Agni nada mais é então do que o fogo digestivo. Ele tem a capacidade de cozinhar os alimentos, bem como também produzir tecidos e também quebrar tecidos. Ele é responsável por todo o metabolismo do nosso organismo, tá? Quando você tem um distúrbio dos doshas, lembra? Vata, Pitta e Kapha, esse Agni, esse fogo digestivo, ele se torna deficiente, ele se torna irregular. Se tratando exatamente sobre o sobrepeso, o excesso de peso, a obesidade, quando ocorre um agravamento do dosha Vata, o dosha Vata ele é responsável por qualquer movimento do nosso corpo. Estou falando, é responsabilidade do dosha Vata. Estou respirando, responsabilidade do dosha Vata. Estou piscando o olho, mexendo as mãos. Qualquer movimento que aconteça no nosso corpo físico é derivado do dosha Vata. Bem como o agravamento dessa bioeletricidade é responsável por ansiedade. Porque o pensamento, antes de eu gerar esse movimento, primeiro eu preciso formá-lo aqui no plano mental. O plano mental para chegar no plano físico, esse movimento é pelo dosha Vata. Legal, né? Isso vem especificamente da ciência milenar chamada Ayurveda, tá? Então, quando ocorre o agravamento do dosha Vata, também ocorre a ansiedade, que é um movimento irregular, rápido, um movimento aumentado dos pensamentos. Um pensamento atrás do outro. Quando ocorre o agravamento do dosha Vata, seu efeito no corpo físico é que esse movimento ele se torna constante bem no tubo digestivo, bem no seu sistema gastrointestinal. O que acontece? Quando você tem lá a sua lareira, sua churrasqueira, se você põe muito fogo, se você põe muito ar, se você vai lá, abana, o que acontece? Esse fogo aumenta e logo depois ele diminui. Porque o dosha Vata nada mais é do que a junção do elemento chamado ar e o outro elemento chamado éter, o espaço. A união desses dois elementos forma o dosha Vata, tá? Então esse movimento excessivo no seu Agni, no seu tubo digestivo, torna o seu metabolismo também irregular. E o que acontece? Quanto mais você lá na sua churrasqueira, na nossa lareira, põe mais ar, o fogo que aumenta. Então, quando o dosha Vata ele fica preso no seu tubo digestivo, é como se fosse uma floresta que está pegando fogo, está em chamas. Você come e você metaboliza isso de uma forma muito inadequada. Na realidade, você pode ter até uma desnutrição. Por quê? O fogo está tão alto que você não tem tempo de assimilar esses nutrientes. Você já come, aí já queima tudo.
E aí esses nutrientes mal digeridos, você não consegue digerir eles de uma forma adequada. Eles são considerados como um corpo estranho no seu organismo. Então, além de produzir uma inflamação crônica, que também favorece o excesso de peso, no sobrepeso, forma uma coisa chamada AMA, que é uma biotoxina. Essa biotoxina, ela entope os canais responsáveis por mandar nutrientes para todos os tecidos do nosso corpo. E o que acontece no excesso de peso e no sobrepeso? Antes de você saber disso, você precisa saber o seguinte: segundo os textos milenares, os tecidos eles têm uma continuidade. São 7 datos, 7 tecidos. O primeiro, ele vai formar o sétimo tecido, tá? Acontece um refinamento. O primeiro é chamado rasa, que é o plasma, depois racta, que é o sangue, tá bom? Depois é mansa, que é o muscular, e meda, que é o gorduroso, e depois vem os outros tecidos, tá? Até formar o último tecido, que é o tecido reprodutor. Então acontece um refinamento. O primeiro tecido, por uma ação do Agni, uma ação do seu metabolismo orgânico, vai formando os outros tecidos, tá? Agora vamos voltar para isso. Esses nutrientes que vão passando pelos canais, cada canal específico com seu tecido específico. Aquela biotoxina, ela pode obstruir esse canal a partir de meda. Então, presta atenção, olha que interessante. Que triste, na verdade, né? Quando esse canal ele é obstruído a partir de meda, ocorre a partir daqui, tá? Aqui está o canal obstruído por ama. A partir daqui, anterior disso, você tem um excesso de nutrição. Daqui para lá, você tem uma deficiência nutricional. Então, você tem um excesso de produção no tecido meda, que é o tecido gorduroso. O aumento de tecido gorduroso, ele vai favorecer a obesidade, o aumento de tecido adiposo na região abdominal. Depois, essa AMA, ela pode, sua produção contínua, ela vai obstruir outros canais, e aí você vai ter já outros problemas cardiovasculares, problemas de hipertensão, entendeu? E você pode ter diabetes, ocorre uma disfunção metabólica, que muitos chamam até de síndrome metabólica em todo o seu organismo. Então, a obesidade, segundo as ciências milenares, ela funciona assim. E Siddhartha, mas que raio, que acontece que agrava esses doshas aí, rapaz? O que acontece? Hã? Por quê? A obesidade, o excesso de peso, você deve ter percebido que ela é um efeito do agravamento dos doshas, um agravamento crônico. E o que agrava esses doshas? São hábitos antinaturais, que a gente pode dividir em dois grupos. Hábitos antinaturais, ou seja, que vão contra a natureza, específicos. O que é isso? Todos nós temos uma fisiologia predominante. Lembra que eu falei Vata, Pitta e Kapha? Então, algumas pessoas vão ter uma predominância de Vata, outras de Pitta, outras de Kapha, ou uma combinação dupla ou até a combinação tripla. Essa predominância vai determinar a sua fisiologia física, bem como a sua qualidade mental, entendeu? Então, quando, por exemplo, se você tem uma predominância do dosha Pitta, você vai ser uma pessoa um pouco mais musculosa, você vai ter um pensamento mais penetrante, tá? E qual é um hábito antinatural específico com predominância Pitta? Ficar abaixo do sol por longo período. Isso acaba com a tua saúde, entendeu? Em relação a Vata, um hábito antinatural Vata. Você, por exemplo, não pode comer muitos alimentos de uma forma contínua secos. Por quê? Porque isso vai aumentar a secura do seu corpo, entendeu? Isso é um hábito antinatural para quem tem predominância do dosha Vata. Dosha Kapha, vai dar o último exemplo, né? Se você tem predominância do dosha Kapha, você vai ter os quadris um pouco mais largos, vai ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais paciente. Um hábito antinatural para quem tem predominância do dosha Kapha é o quê?
por exemplo. Alimentos muito gordurosos, fazer pouca atividade física. Esse é um hábito antinatural para quem tem predominância do dosha kapha. E a gente tem os hábitos antinaturais que são gerais. Eles são ruins para qualquer tipo de constituição. Vata, Pitta, Kapha, ou combinação dupla, ou combinação tripla, tá? Que é o que, ó? Falta de exercício físico, tá? Ingestão de alimentos pesados, doces e frios, principalmente na estação da primavera. A gente está falando isso, tá? Específico, esses hábitos antinaturais gerais, eles são voltados para a obesidade, excesso de peso, tá legal? Não esquece disso, hein? Porque alimentos frios, pesados, oleosos, e doces também, tá? Principalmente na primavera, eles favorecem o aumento do tecido meda, do tecido gorduroso. E por que principalmente na primavera? Porque a primavera tem essa predominância mais pesada e mais fria, tá? E nas ciências milenares, aquilo que tem a mesma qualidade tende a aumentar. Então, se você ingere muitos desses alimentos na primavera, você vai aumentar mais o tecido gorduroso. E nós não queremos isso, nós queremos o contrário, diminuir esse tecido gorduroso, né? Atingir o peso ideal, com saúde, obviamente. Então, ó, a ingestão desses alimentos, falta de exercício físico, falta de relações sexuais. Por isso também que muitas pessoas que possuem um excesso de peso, elas têm dificuldade, elas têm falta de libido, né? Não conseguem ter uma relação sexual. Por quê? Lembra que eu falei? O tecido reprodutivo é o último tecido. Quando você tem uma obstrução aqui, não chegam os nutrientes ideais, favoráveis, para que você tenha uma produção do tecido reprodutor. Então você perde o que? O libido. Você perde também a autoestima. Entendeu? Outro hábito antinatural geral também é dormir durante o dia e também falta de exercício mental, tá? Falta de exercício mental e dormir durante o dia. Esses fatores, eles são favoráveis para que ocorra o agravamento dos doshas. Se você faz ele de uma forma contínua, esse agravamento ele se torna crônico. Quanto mais esse agravamento permanece, maior será o tecido gorduroso, maior peso extra você vai ganhar, até você regularizar a tua saúde, até você realizar hábitos naturais que vão proporcionar uma condição ideal para o seu próprio organismo recuperar os seus padrões ideais de saúde. Por quê? O seu corpo ele tem essa inteligência inata de sempre recuperar, o seu corpo ele instintivamente sempre vai procurar o ponto de equilíbrio, sempre vai procurar a saúde. Você faz um corte aqui, né? Esse corte é prejudicial para a sua saúde, pode dar infecção, seu corpo não quer isso, nem a sua mente. Vai lá e manda a célula para cicatrizar. Você não precisa pensar, putz, cortou aqui. Quantas células eu tenho que mandar para cicatrizar isso? Deixa eu ver. Não existe isso. Tudo é de uma forma natural. Por isso que você tem que realizar os hábitos naturais, tá? Você realizar hábitos naturais de acordo com a sua constituição psicofísica, ou seja, Vata, Pitta, Kapha, ou Vata, Pitta, Vata, Kapha, ou Kapha, Pitta, você vai emagrecer, você vai atingir o peso ideal. Mas o peso ideal e o emagrecimento é uma consequência de uma restauração dos padrões ideais de saúde que você tem. O excesso de peso é um sinal, um efeito de que você não está bem, que a sua saúde não está boa. Ah, mas Eduardo Siddhartha, eu faço um monte de exame laboratorial e tiro 10. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Os exames, eles são importantíssimos sim. Só que os exames, eles só vão identificar alguma alteração, alguma doença, alguma enfermidade, quando ela já está instalada. Existe todo um processo anterior, sutil, que esses exames laboratoriais não conseguem identificar. E quando você já está com diabetes, não sei se você já sabe, mas não existe cura para diabetes. Não existe um remédio lá que você toma e se cura da diabetes.
Você só consegue remediá-la. Não existe cura para um infarto do miocárdio, querido e querido. Não existe. Porque o exame não identificou isso um dia antes de você ter um infarto. Entendeu? Essas bioeletricidades, infelizmente, mas a ciência está cada vez mais se elevando, não conseguem identificar essas alterações, esses agravamentos dessas bioeletricidades que controlam todas as funções. Se elas estão disfuncionais, se os doshas estão disfuncionais, a fisiologia do seu corpo e da sua mente também vai ser disfuncional. Entendeu? Essa disfuncionalidade mais sutil das bioeletricidades, das eletricidades da vida que controlam essas funções, infelizmente, esses exames laboratoriais não conseguem identificar. Ok? Não se esqueça de apertar o like e se inscrever nesse canal, para você sempre receber as melhores informações de uma saúde milenar. Gratidão, até o próximo vídeo. Namaskar.